Se você tá aqui, você sente que você tem todo o potencial do mundo, você se sente capaz. Eu não tô falando com aquelas pessoas que, sei lá, não sentem que tem muito potencial, que querem umas coisinhas um pouco mais tranquilas, não. Eu tô falando com aquelas pessoas que sabem o potencial que tem de criar projetos, de fazer coisas, de viajar pelo mundo, de se conectar com pessoas, mas que você sente que tá literalmente desperdiçando esse potencial na fase talvez mais importante da sua vida, que é seus 20 e poucos anos, 20 e tantos anos. Eu sei que eu tô falando provavelmente com você, porque eu era exatamente essa pessoa, tá? Eu sempre soube que eu queria ser rica, viajar pelo mundo, que eu queria criar conteúdo, que eu queria ter relacionamentos incríveis, que eu queria ser saudável, coisas que são extraordinárias. Eu queria ter uma vida extraordinária, sabe? E eu sabia que eu tinha o potencial pra isso. Mas o como era pra mim um caminho absolutamente que era até contrário. Eu não conseguia, de fato, me comprometer com a minha palavra. Eu não conseguia. Eu ficava até as 3 horas da manhã planejando o meu dia e planejando as minhas mudanças e vendo os vídeos motivacionais de como as pessoas mudavam de vida. E eu me decidia mesmo. Eu falava, agora vai. Eu assistia esses vídeos assim no YouTube de mude a sua vida em 6 meses. E eu falava, agora vai, eu tenho certeza. Eu sei do potencial que eu tenho. Eu sei que eu vou conseguir. Então agora vai ser o momento. Eu às vezes conseguia por uma semana, 2, um mês máximo. Passa, acabou. Eu voltava pros mesmos padrões. Eu voltava a me sentir uma fraude também. Eu falava, cara, será que eu tenho mesmo potencial? Eu tô me enganando. Porque se eu falo que eu tenho. Tento praticar e no mundo não deve ser porra nenhuma, né? Eu não devo ter potencial nenhum. Eu devo ter uma ideia de potencial. E eu fiquei anos da minha vida, anos muito preciosos, sei lá, até os 21 anos, que beleza, né? Graças a Deus eu tive todo esse conhecimento que eu vou te passar nesse vídeo, bem nova. Minha mãe é psicóloga, 25 anos de experiência, mestrado na área, ela entrou comigo dentro dessa estruturação, eu também fiz minhas formações em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, eu passei todos esses últimos 5 anos da minha vida só focada nisso, então eu sou muito grata em ter conseguido adquirir esse conhecimento tão nova, porque senão eu ia ficar nesses mesmos ciclos, achando que era só eu decidir com a minha mente, e era só eu ter um caderno, e que eu ia conseguir porque eu tenho muito potencial. Não funciona assim. E infelizmente não funciona assim. Não é só decidir com a sua mente. Você vai continuar se auto-sabotando se você não conseguir integrar as suas partes, se você não conseguir regular o seu sistema nervoso e se você não conseguir se conectar com você mesma. São 3 pilares que eu vou te passar nesse vídeo, que é o meu primeiro oficial vídeo no YouTube. Então seja muito bem-vinda. Meu nome é Shakti, eu sou fundadora do Reconnect, a maior comunidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para mulheres jovens do Brasil e do mundo já. Então a gente tá aqui nesse primeiro vídeo no YouTube, onde eu quero te passar a base de todo o nosso trabalho, de toda a nossa metodologia, que é a base do Reconnect, e aqui eu vou dar uma pincelada para que você já consiga ver na prática essa diferença. Sentir na prática como esses conhecimentos que eu vou te passar e esses exercícios práticos que eu vou te passar já podem mudar completamente a sua vida. Eu não gosto de sensacionalismo. Eu não gosto de trazer uma história aqui de como eu passei, anos e depois eu mudei, porque é bonitinho. Eu gosto de mostrar a realidade. Eu gosto de falar sobre as transformações das minhas alunas e sobre a minha transformação com tudo isso que eu vou te falar. Então não é sensacionalismo, é autoconhecimento diário na prática, é reunião comigo mesma, 15 minutos por dia, que traz toda essa transformação. Mas para isso, primeiro você precisa entender o que de fato tá por trás dessa autossabotagem. O que de fato tá por trás de você ter consciência, autoconsciência, você sabe por que você se trava, você sabe por que você não consegue avançar, você sabe por que você cai nos mesmos ciclos, você sabe que você cai nesses ciclos. Então às vezes você tem vício no celular, às vezes alguma compulsão, às vezes você quer ser mais saudável, você não consegue ter um comprometimento de fato com a academia, às vezes você quer começar a criar conteúdo, você quer ter projetos, você quer fazer grana, e você sabe, de novo, que tem um potencial, mas não consegue se comprometer com a sua palavra porque vem a tal da autossabotagem. Que aqui eu vou conseguir te explicar de uma forma que eu sinceramente nunca vi esses três pilares explicados de uma forma conectadas. As pessoas falam muito sobre integração de partes, as pessoas falam muito sobre regulação do sistema nervoso, e as pessoas falam muito sobre autoconhecimento e conexão com você mesma. Só que juntas, essas 3 ferramentas, né, essas 3 abordagens juntas, eu nunca li nenhum livro, vi nenhum documentário, algo que explica com tanta robustez
que nem eu quero te passar aqui. Então, cara, presta muita atenção, de verdade, vida. Eu não quero que seja um conhecimento motivacional, não quero. Se você quer se motivacionar, se você quer criar uma motivação de algo que você não vai mudar na sua vida, eu realmente digo que você saia desse vídeo, vai assistir um outro lá, que vai te dar um gás e depois não vai mudar nada, você não vai conseguir sustentar. Esse vídeo é para pessoas sérias, que querem se comprometer de fato, que querem ter esses minutos diários de foco, de conseguir mudar na prática, mas que sabe que vão precisar ter um comprometimento. Não é uma coisa assim, decidi e pronto. Então, se você tá aqui, eu quero que você pegue um papel, pegue uma caneta, ou, enfim, anota nas notas do seu celular, mas eu quero você aqui. Eu quero você aqui. Eu não quero você fazendo 1 milhão de coisas. Porque senão, de novo, eu genuinamente acho que você não deveria assistir esse vídeo, não vai servir pra nada. Se você ficar fazendo 1000 coisas e não for aplicar o que eu vou te falar, não vai servir pra nada. E desculpa, eu vou ter que ser a pessoa que vai te falar isso. Nenhum dos vídeos que você vai estar vendo, nenhuma das coisas que você tá achando que você tá aprendendo, você não tá aprendendo porcaria nenhuma. Eu ia falar, porra, tudo bem você falar palavrão, né? Enfim, você não vai estar aprendendo nada. Se você não aplicar, todo o meu método só funciona se for aplicado. Então, voltando, vamos pra base desse vídeo. Você se sabota. Então você tem um bloqueio, uma resistência, uma parte sua que antes você poderia até achar que era uma parte meio que autodestrutiva. Você se compromete a mudar. Você cria uma decisão interna. Você pode até já ter feito o seu vision board, o seu mapa dos sonhos. Você pode até saber onde você quer chegar. Sabe? Você sabe dos seus sonhos. Você sabe os lugares que você quer ir. Você sabe tudo que você quer fazer. Mas aí volta essa autossabotagem. E muitas vezes você interpretou essa autossabotagem como eu falei, uma parte autodestrutiva sua, uma parte que não quer o seu bem. Então você ignora ela, ou você nega ela, ou você fica puta com essa parte, você fica, por que eu não consigo mudar? Que saco! Você fica frustrada, você fica absolutamente com essa guerra interna e se odiando nessa, sabe, odiando essa parte que não consegue sustentar as suas mudanças. E hoje eu quero te apresentar essa visão que é completamente disruptiva, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, que é essa integração das partes. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, de uma forma absolutamente simplificando um conhecimento muito mais embasado, que você só se auto-sabota porque tem uma parte sua tentando te proteger. Tem uma parte sua que tá conectando esse comportamento autodestrutivo com sobrevivência. Sobrevivência, presta atenção nessa palavra. O nosso corpo, e quando a gente entra em terapia somática, Internal Family Systems, Compassionate Inquiry, eu tô citando várias abordagens aqui que eu fui me especializando para conseguir chegar nisso, porque a gente vê várias abordagens que entendem que o corpo, ele guarda memória, né? O corpo, quando a gente passa por algum trauma, quando a gente passa por alguma situação na nossa vida difícil, nosso corpo guarda essa informação. E não é uma informação que a sua mente muitas vezes concorda. Então vamos supor que você passou por algo há muitos anos que você nem deve lembrar mais. Ou pra você já passou por aquilo e nem tem mais relevância. Mas seu corpo se sentiu atrelado, se sentiu conectado com isso. Por ele ter se sentido atrelado com isso, vamos supor que nessa época que você passou por algo difícil, você conectou, seu corpo conectou sentir alívio com procrastinação. Eu vou pegar esse exemplo, tá? O seu corpo conectou a sensação de relaxamento, de alívio, de agora eu posso relaxar, com procrastinar. Então o seu corpo entende que para você conseguir relaxar, para que você consiga ter algo básico, quando a gente pega a pirâmide de Maslow, quando a gente pega qualquer olhar das necessidades do ser humano, quando a gente pensa em relaxamento, em alívio, é uma das necessidades básicas que você tem. Se o seu corpo entendeu que você só pode relaxar procrastinando, ele só vai fazer você procrastinar até o resto da sua vida. É sério. Então você pode passar uma vida inteira achando que o seu corpo e você, né, uma parte sua, tá indo contra você, quando uma parte sua tá literalmente só tentando fazer você relaxar, só tentando trazer um alívio, porque foi assim que ele aprendeu, foi assim que você criou essa relação. Cara, quando essa chave vira e você entende, cara, não é, meu corpo não tá contra mim, as minhas partes não estão contra mim, não tem uma parte minha contra mim e outra parte a favor. Todas as partes são a favor, só que elas estão desreguladas. Eu tô com o meu
essa visão, realmente, essa visão, porque é uma visão que ele criou por, como eu falei, por algum trauma, por alguma coisa que você já passou, mas é uma visão construída que não tá mais condizendo com a realidade. Que isso significa? Que se você continuar só julgando essa parte, se você continuar só falando por que eu não consigo mudar e criando essa guerra interna, você nunca vai conseguir, de fato, integrar essas partes. E se você não conseguir integrar, todas as mudanças que você fizer na sua vida sem essa integração, aceitação de compaixão interna, que não tem nada a ver com passar a mão na sua cabeça, tem a ver com aceitar que não é por mal. E você aceitando que não é por mal, você faz as pazes com essas suas partes. É óbvio que isso é um processo, é óbvio que tem um passo a passo, é óbvio que na reunião comigo mesma, que é a base do Reconecte, você consegue aplicar isso. Mas eu tô te passando só que existe esse caminho porque eu não sabia que existia. Eu passei anos sem saber que existia um caminho, que não é só eu decidir com a minha mente e eu, né, me frustrar sempre e me odiar por isso. Não, você precisa entender de uma vez por todas. E hoje, assim, você pode já pegar de uma forma prática e se falar isso. Eu entendo que as minhas partes que mais me levam para essa autodestruição, que vício no celular, vício em comida, dependência emocional, gente, qualquer coisa. Não ir pra academia, não comer bem, não começar aquele projeto, independente do que seja o seu calcanhar de Aquiles hoje. Você precisa falar pra você mesma, eu entendo que não é pro meu mal. Eu entendo de uma vez por todas que eu preciso fazer as pazes com essas partes, porque elas só estavam querendo me proteger, elas só estavam querendo literalmente sobreviver. Então, uma vez que você entende isso, você abaixa um pouco a guarda, sabe? Fica um pouco mais conectada com essas partes, muda a sua relação com você mesma. E aqui a gente entra no segundo ponto, que é a regulação do sistema nervoso. Então, quando você para e entende que existem essas... o seu corpo tá entendendo que a sobrevivência tá atrelado com o comportamento autodestrutivo que você tá tendo. Então, não importa a sua mente, não importa a decisão na sua cabeça, se você de fato não mudar o seu corpo e a visão que ele tem sobre esses hábitos, né? Fazer umas pazes não vai adiantar nada. Só que você não precisa só mudar a visão, você também precisa mudar o seu corpo. A relação do seu sistema nervoso com essas crenças que você faz na integração de partes, mas o seu corpo de fato, né? Essa conexão sua com o seu corpo. A maioria de vocês, eu tenho certeza, que está vivendo num estado de sobrevivência, né? A gente tem no nosso sistema nervoso fight or flight, né? Que é esse estado de reatividade constante, da gente não se sentir seguro, da gente não se sentir bem, da gente não se sentir calmo, de sempre ter alguma coisa, de sempre ter... É uma inquietação muito grande quando o nosso sistema nervoso não está regulado. É uma inquietação, uma ansiedade, é uma sensação de não suficiência, é uma sensação de você não confiar em você mesma, é uma sensação de não se sentir segura, de fato, né? E não se sentir só segura em você, não se sentir segura com os outros, não se sentir segura com o mundo. Então, essa regulação do seu sistema nervoso que você pode ter com breathwork, que é um trabalho de respiração, com práticas somáticas, com um olhar interno para o seu corpo, uma conexão com o seu corpo, seja com movimentos, seja com essas atividades práticas, você precisa ter isso na sua prática, né? Ter isso no seu dia a dia, para que você consiga de fato mostrar para o seu corpo que você tem segurança nele, mostrar para o seu corpo que ele pode confiar em você, mostrar para o seu corpo que não é através da raiva, do julgamento, dessa guerra interna, você não vai mais seguir a sua vida com essa guerra interna, porque você sabe que não vai mudar. Você sabe que não é assim que você vai, de fato, se transformar. Não é com a guerra interna, não é se odiando, não é se tratando mal internamente, se frustrando com você mesma e estando de saco cheio de não conseguir mudar. Não é. É dando segurança pro seu corpo que você se tem pra sempre. Só que assim, presta atenção, imagina que alguém bate todos os dias na sua cara, alguém te xinga, alguém todos os dias tá lá falando mal de você mesma pra você, e a pessoa quer se aproximar de você, e a pessoa quer confiar em você, né? A pessoa quer que você confie nela. O quão rápido você confiaria nessa pessoa? Independente se você começa Breathwork hoje, que dentro do Reconnect a gente tem Breathwork com uma das melhores professoras de Breathwork do Brasil, toda segunda-feira ao vivo. Então se você já tá lá, faça diariamente, faça
uma vez por semana ou diariamente. Só que se você não tiver, você pode continuar fazendo isso, você pode fazer breathwork, você pode fazer o que for, mas se você tiver com pressa nesse processo e querer que em uma semana o seu sistema nervoso regule, porque você agora tá conectado com o seu corpo, você não tá dando o tempo de processamento e de paciência interna que ele precisa para voltar a confiar em você. O seu corpo não é uma máquina, ele precisa, é literalmente como um animal machucado que você só tava se machucando. Eu sei disso, porque eu era assim. Quando eu não conseguia mudar e quando eu tava nesse processo de me prometer mudar e não conseguia, se tem uma coisa que eu era comigo mesma, era instável e não me tratava bem. Sinceramente, tava puta comigo. Eu tava tipo, cara, eu tenho esse potencial, eu tô desperdiçando, vai se fuder, tipo, eu não quero ter uma boa relação comigo mesma, eu não consigo nem me comprometer com a minha palavra, eu não consigo nem mudar. O que, mano, me gostar de mim? Então, foi um processo diário. E eu quero que você entenda isso, vai ser um processo diário para que essa sensação de segurança interna passe a ser a sua realidade. Então, paciência no processo, paciência com você. Lembra de uma coisa, vida, eu falo isso de todo o meu coração. Você é a única pessoa que vai estar contigo pro resto da sua vida. Você estava com você no primeiro suspiro. Você estava sentindo todas as sensações, de todas as suas maiores dores, de todas as dificuldades que você passou, que só você sabe quais foram. Os outros podem até saber, mas você sabe, você sente. Só você sentiu. E só você vai ter esse último suspiro, só você vai estar com você em todos os segundos, em todos os momentos. Então, cara, criar essa relação boa com você mesmo, que a gente já tá conectando no terceiro ponto, né? Porque eles estão completamente interligados. Você integrar as partes e fazer as pazes com essas partes, você regular o seu sistema nervoso com essa conexão com o corpo, e você se conectar com você mesma, lembrando da pessoa que você é, lembrando de tudo que você já passou para chegar até aqui, lembrando que existe uma pessoa dentro de você que tá desesperada por um amor interno, que você tá tentando buscar em 1 milhão de coisas, 1 milhão de desde coisas, trabalhos e sensações, pessoas, que nada, nem ninguém vai poder te proporcionar a não ser você mesma. Nada, nem ninguém. Essa sensação de eu me tenho pra sempre, eu tô conectada comigo mesma, esse autoconhecimento diário, essa reunião comigo mesma, esse passo de você voltar pra si, é uma sensação de nada importa, não num sentido negativo, mas num sentido muito positivo, de tipo, cara, eu consigo passar por qualquer coisa porque eu me tenho. Porque eu tenho em mim um lugar de confiança interna, eu tenho em mim um lugar de amor interno, não de guerra, não de frustração, não de incapacidade. Eu confio no meu potencial. Eu quero que você também entenda que existe muito uma parte de repetição de padrões, né? De uma rotina inteligente, de hábitos construídos. E um dos hábitos que eu amaria já te passar é, cara, colocar a mão no seu coração e voltar pra si, falando em voz alta mesmo com você. Cara, eu tô aqui por mim. Eu sou a minha melhor amiga de fato. Desculpa. E eu sinto muito, mesmo. Pode já fechar os olhos e fazer isso agora. Falar isso em voz alta. Eu sinto muito por me tratar tão mal por tanto tempo. Eu sinto muito por me sentir tão frustrada, viver nessa guerra interna. Eu sinto muito por não ver tudo de mais lindo que eu sou, a pessoa incrível que eu sou. Me perdoa por só olhar para o que falta, para os meus defeitos e não olhar de fato para todos os meus potenciais e qualidades. E se prometa nesse momento voltar para si. Sério, isso é o mais importante talvez dessa aula. Se prometa ter um tempo diário, se você já tá no Rei Maravilhoso, se você ainda não tá, mas um tempo de você falar com você mesma. Sabe? Um tempo de você, cara, e aí, como você tá se sentindo? Fala em voz alta mesmo, cara. Fala em voz alta. Ou escreve num diário, ou grava um áudio no gravador pra você mesma. Como que eu tô me sentindo hoje? Tem alguma coisa que eu preciso que eu ainda não me dei? Às vezes eu tô muito com, sei lá, com medo de alguma coisa. Às vezes eu preciso de mais relaxamento. O que eu posso fazer pra me relaxar? O que eu posso fazer pra tirar um pouco desse medo? O que eu posso fazer pra me deixar um pouco mais perto de mim? Pra eu provar pra mim mesma que eu confio em mim. Que eu não sou uma pessoa que vai quebrar com a minha própria palavra. E isso é uma coisa construída. Isso é algo que se constrói com o tempo. Então, o que eu quero que você entenda, e por que que o autoconhecimento é a base de tudo, por que que eu falo tanto do Reconnect, porque eu não sei o que seria da minha vida genuinamente
se o autoconhecimento prático dessa forma, dessa integração de partes, regulação do sistema nervoso e esse autoconhecimento diário na prática não tivesse na minha vida. E eu espero muito que você saiba que independente do que você esteja vivendo, e eu não sei com quem que eu tô falando, sabe? Mas eu sempre imagino várias de vocês, até porque quem me acompanha no Insta, eu leio os directs, eu tô com vocês, sabe? Eu sinto que várias de vocês têm não só esse potencial imenso, mas esse potencial de viver uma vida extraordinária, mas uma vida extraordinária em que você gosta de você mesma, em que você tem uma paz interna também. Não é uma vida extraordinária só no externo, é uma vida extraordinária no interno também. E para isso, esses 3 pilares é o que eu diria que vai ser a virada de chave na sua vida. Então, o que eu tô querendo te passar para você conseguir aplicar isso no dia a dia é que diariamente você se faça essas perguntas que eu te fiz aqui. Diariamente você coloque a mão no seu coração. Diariamente você faça um breathwork. Eu vou postar um breathwork aqui no YouTube semana que vem para você conseguir fazer diariamente, se você quiser, para que você, por exemplo, se conecte com o seu corpo, para que você equilibre o seu sistema nervoso, para que você tenha como um objetivo principal da sua vida o eu não vou ganhar muito dinheiro, eu não vou ter a melhor saúde, eu não vou ter os melhores relacionamentos, eu não vou. Nada na minha vida vai acontecer se eu não estiver bem. Ou vai, mas eu não estando bem, o que importa? É sério, o que importa? Você vai estar num relacionamento da hora, num trabalho foda, não estando bem com você mesma, não estando bem com a vida? Não importa nada. Não importa nada. O autoconhecimento é a base de tudo, porque sem ele, a gente não é quem a gente pode ser. Então volta pra si. Esse é um lembrete, mas não é só um lembrete de uma vez, é um lembrete diário. Volta nesse vídeo quantas vezes for necessário para você voltar para esse lugar interno e nunca mais deixar sua mão. Nunca mais se deixar. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, que é meu primeiro, então eu vou ler todos os comentários. Eu tô muito animada para esse meu projeto do YouTube ser levado com mais seriedade. Eu amo vídeos mais longos, espero que vocês gostem e se inscrevam no canal.